aí pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso professor em trânsito. Estou aqui em Dayatuba voltando para São Paulo e aí eu comecei a pensar, cara, será que a gente sabe mesmo o que é impeachment? Ou será que a gente está sendo levado só pela mídia e o que as pessoas falam? Eu vejo tanta gente colocar aí nas redes sociais, vamos pedir impeachment da Dilma. Cara, não tô aqui para discutir se a Dilma é muito boa, se o Aécio é o melhor, se ela é muito ruim. Só sei que nosso país é uma vergonha essa questão política. Mas pra gente não passar vergonha, não ficar falando um monte de besteira, nós vamos falar um pouquinho sobre impeachment hoje. Roda a vinheta aí e eu vou começar o nosso professor em trânsito falando sobre impeachment. Vamos nessa! Tem se falado aí nas redes sociais sobre impeachment da presidente Dilma. Nós falamos muito isso, queremos muito isso, mas muitas vezes estamos falando e postando coisas que nós nem sabemos o que é e como é. Para entender o que é impeachment, nós vamos desmistificar alguns pontos aí, vamos derrubar alguns mitos. Primeiramente, para um presidente sofrer impeachment, tem que ser provado contra ele algum crime muito sério, como roubo, assassinato, por exemplo, ou alguma irresponsabilidade administrativa, como uma improbidade administrativa, ou alguma coisa que coloque o país em risco de segurança. Então isso tem que ser provado contra ela. Só que detalhe, Marcos, foi provado lá atrás que o mandato dela não foi bom, assim. Primeiramente, para ela sofrer impeachment, a improbidade administrativa ou problema administrativo tem que ser provado neste mandato, não em mandatos anteriores, neste mandato. Mas é provado que ela está envolvida nessa questão da Petrobras e que foi provado que ela desviou dinheiro e aí ela é condenada. Aí é uma coisa, ela foi condenada juridicamente. Toda pessoa condenada juridicamente, ela está impossibilitada de governar. Então ela não poderia mais continuar com o cargo de presidente. Então aí sim poderia sofrer um impeachment ou ser cassada. Que impeachment e cassação é diferente. Então a Dilma sofre o impeachment. Marcos, automaticamente o segundo colocado nas eleições assume o poder? No caso, o Aécio Neves? Não. Eu sei que muitas pessoas talvez pensem isso, mas não. Na linha sucessória, a próxima pessoa a assumir o poder seria o vice-presidente, no caso, o senhor Michel Temer. Mas Marcos, eu não quero Michel Temer. Vamos supor que o Michel Temer tem algum problema também. E ele acaba sendo provado que ele cometeu algum problema, alguma improbidade administrativa, algum crime, e não pode assumir. Provado, lembrem disso, provado. Quem assume na linha sucessória? Automaticamente o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cunha. Então nós estamos bem, na política do país. Nós temos um segundo colocado nas eleições, que é o Aécio Neves. Provado várias coisas e várias questões em relação a Minas Gerais. Vamos entrar no caso agora. Temos a atual presidente, que a administração dela não é uma das melhores coisas. Aprovado também. Podemos esperar, mas muitas pessoas questionam isso. Se a nossa presidente sofrer impeachment, temos o vice, que é o Michel Temer. E se o Michel Temer não puder assumir, tem o Eduardo Cunha. Então nós estamos muito bem de políticos. Só que o Eduardo Cunha ele assume porque o mandato ainda está muito recente. Então caso acontecesse algum problema com relação a presidente e o vice, seriam convocadas novas eleições. E até essas novas eleições, ficaria no poder o Eduardo Cunha. Porém, não vamos nos animar muito. Ou entristecer também, não sei. Porque quando você pede o impeachment, a propósito, qualquer pessoa pode pedir o impeachment da Dilma, desde que você tenha provas, desde que vocês tenham provas concretas do que aconteceu, qualquer um pode. Bolsonaro mandou a petição para lá.
se ele tiver prova, é possível que haja a abertura do processo para o impeachment. Porém, para que ocorra o impeachment, tem que acontecer algumas coisas interessantes. Primeiro, a Câmara dos Deputados tem que aceitar esse pedido. Uma boa parte desses deputados, né, cerca de 500 ou 300 deputados, não me lembro agora a quantidade, boa parte desses deputados tem que aceitar esse pedido de cassação. Logo depois que os deputados aceitam esse pedido, ele vai ao Senado, tem que passar por 2/3 do Senado, tem que aceitar, e toda essa reunião é dirigida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, no caso Lewandowski. Então, esse processo ele é muito moroso. Para você ter uma ideia, com 60% de rejeição da Câmara dos Deputados, o presidente Fernando Collor de Mello sofreu, obviamente, o pedido de impeachment, e para ser concretizado, levou-se mais de 7 meses para que esse processo fosse concretizado. Portanto, é um processo moroso. Levaria um tempo. Outra coisa, o pedido de impeachment vai muito do prestígio que a presidente tem na Câmara dos Deputados. Nós sabemos, obviamente, que ela tem alguns atritos com a Câmara dos Deputados, mas não se iluda. A Câmara dos Deputados é dirigida pelo PMDB, que é o partido do vice-presidente dela, que é a base aliada dela, mesmo estando em alguns atritos, é ainda a base aliada dela, e a base aliada da situação vai querer gozar das coisas da situação, gozar dos benefícios de estar na situação. Então ela talvez não seja uma pessoa tão querida, mas está longe de ser uma persona não grata no Congresso. Outra, o impeachment pode ser pedido por abaixo-assinado, como alguns políticos desinformados estão falando? Não pode. Você pode levar lá uma petição com provas sobre a situação da presidente. Um abaixo-assinado que você fazia lá no seu coleginho para poder tirar a coxinha gordurosa e colocar o Big Mac, não vai funcionar no caso de impeachment aí com a presidente. Mas uma coisa interessante, muitas pessoas têm colocado também o seguinte: se o impeachment não sair por meio dessas situações, nós queremos a intervenção militar. Amigo, vou fazer uma pergunta para você que é intervenção militar no Brasil. Você viveu aquele período? E se viveu, estava de qual lado? Se você estava do lado dos militares, maravilhoso. Você teve uma vida talvez tranquilinha. E se era a classe média apoiando os militares, mais tranquila ainda. Agora, se você era como toda a maioria consciente no Brasil, que lutava pela liberdade de expressão, porque se você estivesse naquela época, você não ia poder escrever essas bobeiras no seu Facebook sobre política, sabia disso? Outra coisa, meu querido, ou minha querida, você tem algum parente desaparecido daquele período? Você ainda se ilude que naquele período a segurança era melhor? Não, porque não era. Segurança tinha índices de assassinato e roubo muito, mas muito altos. Óbvio que hoje não sou ingênuo e sei que a generalização da falta de segurança é muito maior. Mas nós tínhamos problemas lá. Corrupção pairava nosso país. Foi o período em que nós mais tivemos dívida externa. A produção intelectual foi o período de escuridão intelectual. Foi o período que menos se produziu intelectualmente. Minto, produziu-se sim intelectualmente várias coisas contra o regime militar e não por eles. Todo o dinheiro desviado, óbvio, para as áreas técnicas, obras faraônicas, desviado, propina agia de muitas maneiras. Então o regime militar não é essa maravilha. Vai ser só um período em que você vai ser iludido por uma censura, você não vai ter os seus direitos de liberdade de expressão, muito provavelmente vão viver no caos. E aí eu quero perguntar para você, qual país sofre com intervenção militar e tem desenvolvimento e qualidade? Síria? Líbia?
o Chile do Pinochet? Ah, meu querido, não é. O mandato da Dilma e do governo do PT está muito longe ainda de ser uma ditadura da esquerda. Se tornar uma ditadura da esquerda, com certeza teremos bons intelectuais e boas pessoas hoje que não deixariam isso acontecer. Pode parecer estranho o que eu vou falar, mas nós temos bons políticos. Bons políticos que às vezes ficam muito quietos, deveriam falar mais, mas não vai deixar isso acontecer. Então, se você é aquele que defende intervenção militar, caso não haja impeachment, eu acho que você precisa estudar um pouco mais história. Aprender um pouco mais do que é política e principalmente aprender o que é democracia. Porque democracia é algo muito sério. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas lutaram, muitas pessoas sofreram para que nós pudéssemos ter o direito à democracia. Então, democracia é algo sério. O que você talvez está sentindo aí é histeria ou de uma pessoa mimada, e isso você resolve, com análise e um psicólogo, ou com mais conhecimento, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre impeachment. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí. Se não gostaram, pode dar um dislike, mas comenta por que você não gostou, tá bom? Ah, não gostei porque eu gosto do Aécio, né? Ou não gostei porque eu gosto da Dilma, ou eu não gostei porque eu não gosto de você. Tanto faz, tudo bem? Mas espero que eu tenha ajudado vocês. Um abraço a todos vocês e próxima semana tem mais Professor em Trânsito. Tchau, galera. Agora eu vou ouvir música.